Olá, muito boa tarde para você. Estamos chegando aqui com Entre Família e mais uma tarde na TV Novo Tempo, ou mais uma noite, onde você nos acompanha em outro fuso horário. E é um carinho, né, que a gente recebe nas ondas da TV, ou talvez da internet, onde você estiver, aquele abraço. E ao meu lado hoje, ela que já é alta e quis hoje colocar mais um saltinho aqui. Cris. Porque ela veio do alto, ela veio da direção do programa hoje que Suzana está conosco. E nós temos um programa que tem encontro com não sei o que, nós temos desencontros, porque eu não encontro a Suzane aqui. Programa Desencontros no Um dia a Suzane com o Lucas, o outro é o Cris e a Ana. E aí, Christian? Tudo jóia? Tudo jóia demais. Bom demais estar aqui embaixo, né? Eu Apresentar, sei que você conversar com você aí em casa e fazer o Cris confessar umas verdades também. Confessar? Sim, eu vim... Bora lá. É que assim, hoje o assunto é sobre o cuidado com os dentes na infância, né? Tem criança que dá trabalho para escovar os dentes, que é um trauma, assim, para os pais conseguir fazer a criança escovar os dentes. Eu queria perguntar se você era desses. Eu vou colocar os resultados aqui para você, olha só. O aparelho já perdeu um pouquinho, E nem né? vem Mas, que hoje tem uns negócios chamados lente de contato, faceta, isso aí pode ser tudo migué. Não acredito em trabalho você. para dentista nem, sabe por quê? Nunca tive cárie na vida. Olha só. Nunca, eu não sei o que é. Então você era das crianças que os pais pegavam você comendo pasta escondida? Rapaz, eu gostava, Você comia pasta, vai, confessa. Quando tinha coisa para comer em casa, era tudo. Eu já comi Sabe aquelas pastas Tandy de uva, que tinha de sabor morango, sabor uva? Isso, né? Cara, aquilo era comida, ficava que assim, ó, aquele negócio meio que respirava assim daquele ar gelado. Bolha. Comia pasta. Mas assim, eu vou dizer algo, eu sempre peguei por costume, minha mãe, olha, acordou, escovar o dente, depois das refeições, então tipo assim, aquilo se tornou um hábito tranquilo. Tem outras coisas não, mas escovar o dente foi sempre de boa, assim, então é por isso que até hoje eu não dou trabalho. Esses dias eu passei na pandemia, fiquei 2 anos, não faça isso, né? 2 anos e pouquinho sem ir no dentista. Eu disse, cara, primeira vez eu acho que eu vou. Vai ter uma cara. Encontrar uma cara, 2 anos e meio sem ir no dentista. Cada um com suas conquistas, né? A do Cris é conseguir ter uma cara. Né, tirou um tartaruzinho de um lado e disse assim, não, é só isso. Não tem cara, não. Olha, eu lhe dou prejuízo. Não foi dessa vez. Mas conseguimos discipular isso com o Davi. O meu filho não tem dificuldade nenhuma. Com certeza, a tua infância e o hábito que você construiu, não só se repassou para o Davi, mas como também fez diferença na sua vida adulta, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Porque nem todo mundo é fácil assim como você, né, Cris? Eu sei que não é essa barbada, não. A pessoa tá ali, se não sabe, já escovei, aí tem que... O que que faz? Tenta Deixa enrolar. eu saber, coloca o dente pra ver se desliza o dedo. Vamos lá. Como é que é a O dente cheio de massa, já escovei, Já mãe. escovei, inclusive tá inteiro, só um dente inteiro, né? Porque tirou as divisas com tudo, né? A pessoa já tem comida de 3 dias. Olha que legal, não sabia que dava pra fazer essa refeição. E o fio dental, conseguir ensinar a criança a passar o fio dental. Eu tenho que dar uma melhoradinha, assim, na frequência do fio dental. Principalmente porque ela fala assim, olha, para fechar com tudo, a dentista fala, se você tivesse um pouquinho mais atento ao fio dental, nem tártaro, você só vem me dar um sorriso. Nossa, mas ele veio hoje para ser abusado, amostrado, ainda bem que a gente vai ouvir você e responder você, que se dependesse do Cris nem tinha programa hoje, né? Tá aí. Mas hoje a gente vai receber uma dentista que é assim, ó, maravilhosa, top. Ela já esteve aqui uma outra vez para falar também sobre a área dela e hoje a gente vai focar um pouco mais nas crianças e tem reestreia hoje do quadro Conselhos da Cacau. Mais tarde a gente vai revelar para você também o assunto, né, Cris? Fechou, então a gente faz o seguinte, ó, não sai daí, a gente vai para um breve intervalo, a gente quer a sua participação, se você tem dúvida, como é que você fez com seus netos, com seus filhos, se ainda tem um dentinho para contar a história para a gente aí, se já tirou, mas não tem problema também, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com Entre Família e bendita regressiva, né, Cris? Porque a gente fica conversando ou sai, vai fazer alguma coisa até os últimos 3 segundos e volta correndo. É o recado brasileiro, a gente deixa para a última hora. Então, assim, ó, enquanto tá faltando 10, 5, é verdade, vai conversando, então termina o assunto. 3, 2, 1, vamos lá. É isso aí, meu querido. Você acha que está tudo programado, que a gente fica aqui realmente assim para entrar? Não. Conversando, vai conversando com nossa convidada, vai... Por quê? Porque é uma família, mas tem ordem, tá? Tem uma diretora, a Tati hoje está lá colocando ordem na gente, falou, ó, bonitinho que você for pro intervalo. Se não for, também já é vinhetada na cara. Porque a gente se trata assim, com muito amor e carinho, mas somos uma família. Ontem teve vinhetada. Teve vinhetada. Foi meio sem querer, mas rolou uma vinhetada. Eu vi, deu uma fechadinha no olho, voltamos e tudo mais. Mas é isso aí, meu querido, ao vivo o programa, é isso mesmo. Agora, por ter essa questão ao vivo, respeitando você que está vendo, de repente, no nosso NT Play, a gente dá a oportunidade da nossa dentista
dentista sentar hoje na sua sala e tirar as dúvidas, né? Essa sensação que eu tenho quando a gente volta do intervalo é de que alguém chegou na conversa. Então, o pessoal de casa que chega na conversa, a gente não para de falar, a gente continua, só que agora incluindo você. E você tem uma maneira de falar com a gente. Você não só escuta, mas você contribui aqui com o assunto também. E você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, que você já conhece, é o DDD 12 98315 0249. Tá passando aí na sua tela o número e ele também tá aqui no cantinho. Só apontar a câmera para cá, que já vai cair direto na conversa do nosso WhatsApp. Hoje você pode perguntar como fazer a escovação dos dentes ser mais fácil aí na sua casa, contar a sua história com isso, se aconteceu algo com você na sua infância, que você percebe que hoje impacta a sua vida com relação à saúde bucal, é o dia de conversar com a gente. Se você já tentou amarrar o filho, não faça, mesmo que te dê vontade, não, você vai ser presa, não é dessa forma amarrando o filho. Não é amarrando? Pelo menos na mente, às vezes dá vontade. Não faça isso, não faça. Tem que ser com diálogo. Tem uma dentista aqui. Nem em última instância, assim, tipo, a última não pode ser amarrar. Não, vai dar aquela vontade. Você tem que pegar a corda na mão, joga fora essa corda, deixa para o marido lá na garagem, mas não faça isso, porque existem... Olha, tem outro jeito, né? Estratégias tem outro jeito. de alguém que vai compartilhar pra gente. Não envolve cordas as estratégias. Corda, correntes, brincadeira. Vocês já sabem o WhatsApp, vamos para a nossa sala da conversa. Vem aqui. Ainda bem que o especialista não é você. Não, ainda bem que você avisa que ela vai sentar, né? Porque estava aqui só um pouquinho, Camila, vou pegar o contravento assim, ó, como é que é o susto? Não importa, tá? Pega esse canto aqui. Eu estava aqui, né? E ela... Não, tchau, Cristiano. Coisa vai até um susto. É aquela pessoa que do nada não avisa que vai dobrar o carro, sabe? Sempre está segurando, nem dá nada, seta. Não dá seta e tal. Mas o importante é que a gente vai se adaptando a essas questões. Assim, você tem uma direção perigosa. Eu podia jurar que você já tinha inclinado seu corpo e pensei, pô, ele deve estar indo, fala que já estava na hora de sentar também. Corrente, disse, ela não gostou e virou as coisas. Ela deu um cavalinho de pau aqui no programa, mas acontece. Eu tô aqui para servir. Da próxima vez eu dou seta, eu ponho a mão assim fora da janela. Ô, Cris, tô saindo. Mas, por favor, dê seta para nossa convidada, que acho que ela quer entrar aqui presente, por favor. Olá, Karen, seja bem-vinda. A Karen está aqui com a gente, ela é dentista e também empreendedora, né, no ramo. Sim. Ela tem uma especialização em harmonização orofacial, até um assunto para a gente voltar a falar aqui no programa, né, em algum momento. Mas hoje a gente vai focar um pouco mais nas crianças. Seja bem-vinda. Obrigada por participar com a gente. Obrigada a vocês, é uma delícia estar aqui. Sempre que me convidam, eu topo, adoro. E aqui é uma delícia, é bom que a gente fica à vontade, né? E poder falar um pouquinho aí da minha área para vocês. Muito bom. Eu queria, Cris, para a gente começar já a colocar aqui na roda essa questão do medo, né? A criança parece que chega uma fase que ela não quer ouvir falar de escova de dente, ela não quer ir no dentista. Às vezes a criança até vem, a mãe usa o dedinho assim para limpar, né? Mas aí depois chega uma fase que ela não quer e se você deixa sozinha, ela mente, não escova o dente, não escova direito. Por que será que isso acontece? Você costuma lidar com isso? Sim, sim. Então, eu recebo assim muito, eu atendo um público diverso, né? Desde adulto até os pequenininhos. Mas assim, a criançadinha de hoje, eles vêm meio que com medo, assim, que eu acho que é dos próprios pais, né? Que colocam aquela coisa assim, né? Tipo, assustadora. Tem criança que me vê que já começa a chorar, sem absolutamente nem ter começado a consulta. Então, assim, são meios, né, que a gente vai ali. Então, o que eu faço? Quando eu já sinto isso, que entra na minha sala, que eu já vou acompanhando, né, desde a recepção, ali no corredor, até chegar na minha sala, que eu já vejo aquela carinha, sabe, com choro, aí eu falo, aí a gente tem, né, um jeitinho, né, para chegar e tentar saber o porquê, né, porque a maioria vem assim. É difícil você ter a criança super feliz, oi, né, vir no dentista, é muito difícil, mas tem também. Mas aí, assim, eu vou acompanhando desde quando entra na recepção. E aí é onde a gente vai, né, tendo um jeitinho e vai vendo, mas geralmente é associado, assim, infelizmente, com o medo dos pais, assim, de colocar, sabe, assim... senão vai ficar com dor, associa aquela coisa tudo com muito medo. Então você fala que a sociedade construiu um estereótipo, um rótulo do dentista, que às vezes o pai, em vez de quebrar esse ciclo e mostrar... Fazer porque na verdade é como se fosse, eu digo assim, né, pai, com todo respeito para você, mas assim, não foi o dentista que não escovou o dente, né? Você tá entrando uma broca no seu dente, não foi assim, eu quero brocar um dente saudável, que você cuidou e tal, assim, né? Não. Com todo respeito, cara, você foi relaxado em algum momento. Né? Você tem que falar com jeitinho. Vamos voltar agora aqui, né? Já que a gente foi entre família, deu um toquezinho para a senhora de casa, que o dentista não tem culpa de não escovar o dente, né? Vamos lá, voltar aqui.
Mas voltando agora, Ai, que a gente Cris. jogando na real, né? Não, tem Como que... se o dentista fosse malvado. Vou procurar a cárie. Não. Aí a criança vem, né? Aí o que acontece? O pai tem o trabalho de mostrar a gente, né, o dentista vai salvar um dente, né, que nós não conseguimos no nosso cuidado. Mas para que chegar nisso? Porque o dentista, você não procura o dentista somente quando você está com dor no dente, né? Não. É aquela questão, né? Eu vou me alimentar melhor, vou no nutricionista para não ir nos demais médicos, futuramente. E o dentista tem esse trabalho. Inclusive, o pai não sabe que boa parte das outras doenças, às vezes, podem vir pela boca, né, doutora? Né? Então, existem pesquisas mostrando que, né, por uma questão muito simples, a entrada dos alimentos, tudo que entra no seu corpo... Com É certeza. muito sério isso, porque envolve, assim, um problema sério mesmo, né? Assim, a falta de cuidado, de você ter essa... não escovar. Não vou escovar o dente. É assim, não ter essa rotina, que é uma rotina, né? A gente tomar um banho, né? Faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, e muitos não têm isso. Então, assim, e pode levar, assim, a casos, assim, tipo, graves mesmo, de um dente com muita cárie, que não é cuidado, ele pode ter uma comunicação com o coração. Então, assim, né? E aí tem a endocardite, que é esse problema, né? Então, assim, que tem muitos artistas que já passaram, né? A gente tem situações, assim, que leva a um infarto, a alguma infecção, assim, grave mesmo. E causada Por conta de um dente. por um dente cariado. Daqui a pouco a gente vai poder conversar um pouco mais sobre 4 problemas comuns na infância por conta de má higiene bucal, né, digamos assim. Mas eu queria já falar um pouco sobre isso com relação ao açúcar, né? Tem muitas mães que conseguem ali com muito sacrifício segurar até os 2 anos. E aí, depois dos 2 anos, acaba introduzindo pouco. Tem outras que não conseguem de jeito nenhum. Já desde o começo, a criança tem essa dieta ali com bastante açúcar. E eu ouvi uma vez, então eu estou perguntando isso, não estou inventando isso da minha cabeça. Eu ouvi uma vez uma mãe que disse que, com relação aos dentes, não se preocupava tanto com essa questão do açúcar, porque eram os dentes de leite. Então, ia cair, depois ia nascer os outros, e aí ela se preocuparia um pouco mais, mas os dentes de leite não tinham tanto problema. Quão errada essa mãe está? Me ajuda aí. Vamos lá. Então, assim, ó, a criança, o nenê, né, o bebê quando nasce, ele não sabe nada, né? A gente que vai introduzir, né? A mãe que tem lá o cuidado. Então, assim, se ele comer algo docinho ou não, ele não sabe. É a primeira vez, né, que está sendo introduzido para sentir, né, o paladar todo. Só que, assim, isso aí, infelizmente, as mães pecam, né? Não, as mães que eu falo assim, né? Os pais também, né? O pai e mãe. Mas assim, pecam. Por quê? A criança não sabe. Então, assim, se ela é acostumada, e tem muito isso, né? Até os 2 anos, não, mas assim, o que tem, assim, é comum, infelizmente, mas é comum, são as famosas, assim, a mamadinha, né? Que dá para o neném, coloca lá o leitinho, coloca o açúcar, né? E aí vai dormir, né? Aí fica aquele açúcar em contato. Quando já tem os dentes, pior ainda, né? Mas quando ainda não tem, tranquilo. Mas fica ali, aquele leite fermentando com açúcar a noite toda, é onde começa um grande problema, que depois a gente vai até falar, que era a cárie de mamadeira, né? Uau. Então, assim, e é muito triste, porque você vê criança com 1 ano e meio, 2 anos, com os dentes todos, assim, todos. Tudo muito pretinho, cheio de cárie mesmo. Isso pode comprometer os dentes permanentes que virão depois? Pode. Por isso que é importante, assim, você não introduzir o açúcar, né? Porque isso tem uma comunicação, sim. Então, assim, a criança que tem os dentes, assim, nessa fase, né, de dentinho de leite, que a gente fala que são os primeiros dentes, se ela tiver, assim, todo cariado, que é comum acontecer isso, eu já tive vários casos, e é uma judiação, porque, assim, não é culpa dele, né? Não é culpa. Aí a mãe chega pedindo, pelo amor de Deus, para ajudar. Aí eu falo, né? E a culpada, por que fez isso, né? Aí eu falo, assim, é triste, porque, assim, está associado com dor. E são cáries profundas a ponto de dar canal. E trata canal de dentinho de leite também. Nossa. Eu já peguei um caso, assim, que foi bem triste. E, assim, é dor, assim. Então, assim, por isso que é importante, né? Essa prevenção. E aí eu falo, a criança não sabe, depende da gente, né, passar, orientar, ter um bom hábito, um cuidado,
porque ela vai lá tomar o leitinho dela, Com né? açúcar. O quão importante é a informação. E até para trazer um pouquinho, Aninha, para o pessoal de casa, doutora Karen, para você ter alguns exemplos, eu quero convidar você, doutora Karen, também para a gente ir para o nosso terceiro espaço aqui da nossa família, para a gente mergulhar nesses 4 principais problemas dentários na infância. Vamos dar um pulinho ali, Você doutora? vai dar seta para ela? Ó, Posso Ó, levantar? pode. Ela pode ir lá, Já levanta. lentamente, Levanta doutora. devagar, porque o Cris Não, reclama. não, não Ele vou reclama. Vai. eu vou tentar falar para ela tentar imaginar que eu sou um colega apresentador dela, mas é só para ela imaginar, para ter um... Não dá para sair tão rápido. Para tentar fazer assim, tentar me acompanhar, né, tentar avisar o câmera mesmo não tinha entendido nada ali, pensou que tinha algum problema. Brincadeira à parte. Intimidade é isso aí, meu querido. A intimidade começa a reclamar de detalhes, você nem ia notar nada, puxei para o gaitaço, sabe aquele negócio, dá uma floreada aqui, porque senão a vida é muito boleto para pagar, se a gente não parar um pouquinho vai dar risada também, tá? Mas vai dar certo. Mas a gente tem um boleto chamado tempo para pagar, e a Tati diz assim, ó, vai lá que daqui a pouco eu vou ter que estar chorando aqui em cima, então, diretora, bora nós então. Karen, nós temos aqui então um dos pilares que a gente vai poder falar um pouquinho para o pessoal de casa, atenção, tá? Olha aqui então, dentinho, tá? Mas que dentinho é esse? Olha aqui um pouquinho amarelinho, olha aqui, gente, o que aconteceu com esse dente? Dona Maria, seu João, vamos lá, vamos valorizar o dente aqui, a nossa produção, atenção, atenção. Cáries e placa bacteriana. Bom, Doutora Karen. a cárie é um problema assim, né? Que assim, a maioria tem. Mas por que a gente tem a cárie? Se a gente cuidar, prevenir, não teremos nem a cárie nem a placa bacteriana. A placa bacteriana, ela em relação, assim, tudo que a gente come, né? O restinho de alimento, de tudo que a gente ingere, ela vira uma massinha branca. Então, essa massa branca, que às vezes você vai ver assim, é visível isso, né? Uhum. Aí você olha, tá lá, toda aquela... É como se fosse uma massa mesmo, você vê ao redor, assim, geralmente e sempre, né? Tá associado com uma inflamação da gengiva, só que isso é fácil remoção. Essa remoção é a escovação diária, né? Com o fio dental. Então, assim, se a gente tem esse hábito de higiene, de cuidado, comeu. Não é assim, né? Come uma coisinha, já corre lá. Não vai dar, né? Às vezes, mas assim, de ter aquela rotina, pelo menos umas 3 vezes ao dia, no mínimo, né, essa escovação, a gente consegue remover essa placa e previne, né, de não ter a cárie. Porque a cárie seria esse excesso de placa bacteriana com a falta de cuidado. Olha, foi bem pedagógico, meu querido, né? Ela quis dizer com todo carinho para você que a cárie só acontece porque você não escova o dente, entendeu? Com muito carinho, escove o dente. Porque depois a doutora vira um bicho-papão, mas é porque você construiu um monstro de não ter a higiene aí. Com muito cuidado, respeitando você. Mas, em resumo, é isso, escove os dentes, tá? Primeiro contexto aí, você já teve a cárie e a placa bacteriana. Temos outro dentinho aqui que não se comportou. E outra, não coloca a culpa no dente, tá? Porque quem é o dono da boca é você, só para colocar, ai, meu dente, tá? Depois a gente vai falar, porque existem dentes mais resistentes, outros não. Tem uma questão que você herdou do pai e tal, mas todos os dentes mais fraquinhos ou mais fortinhos devem ser escovados, tá? Olha esse dentinho voltando aqui, então, atenção, atenção, bora lá. Fluorose. Fluorose. Não tinha ouvido esse termo ainda, doutor. Não? Não. Esse é o excesso de flúor. Então, assim, a fluorose é assim. A fluorose a gente tem presente nos alimentos, né? Assim, na água temos. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado com a fluorose? Quando começam os primeiros dentinhos, a criança ela não consegue, assim, escovar e ter o hábito lá de bochechar e tirar aquela pastinha, né, da boca. Então, a criança que não consegue ainda ter fazer essa higienização sozinha, de ir lá, bochechar a aguinha, cuspir, aí, assim, é indicado a pastinha sem flúor. Então, assim, hoje as pastas todas têm, e a gente tem, né, em tudo presente, na água, nos alimentos, e aí, assim, o que acontece? O excesso desse flúor, porque antes a gente não tinha tanto presente assim, né? Hoje tem tudo, você tem bochecho, aqueles antissépticos que tem flúor. Então, assim, e a gente fazendo esse acompanhamento no dentista a cada 6 meses, né, que é o indicado, vai ter uma aplicaçãozinha de flúor. Então, assim, a gente tem bastante. Só que aí, assim, tem dentes que tem uma formação
que começa a ter, que prejudica o esmalte. Então aí a gente começa a ver umas manchinhas brancas no esmalte do dente. Isso é a fluorose. Então quando senta o paciente lá, a idade que for, você vê aquelas manchinhas, você sabe que teve um excesso de flúor. E essa manchinha enfraquece o dente, doutora? Sim, então o que acontece? Ela começa a ficar opaca, sem brilho, e é onde a gente tem que cuidar. Por quê? Porque ali pode assim ficar super frágil de descamar mesmo o esmalte, onde começa a ficar mais poroso e abrir os buraquinhos que vão levar à formação de cárie, né? Que aí vai retendo ali, você não vê, é uma coisa assim invisível, mas que vai acontecendo todo esse processo. E tem, tem tanto da manchinha branca e quanto aquelas mais escuras, que você olha aquele marrom. Aí tem uns cuidados que a gente tem que intervir. Que aí tem que proteger, selar, para não ter uma formaçãozinha ali, né? De perda maior dessa estruturinha que é a primeira camada do dente, que é o esmalte. Tudo bem, gente, tá aí, ó, né? Naquela questão no final, você tem que tirar da boca ali, você tem que fazer aquela bochechinha, tirar. E se a criança não pode, olha o quanto você está lidando. Como você não é dentista, você não sabia disso. Meu Deus, eu deixar. Por isso que desde pequenininho tem que levar no dentista, que inclusive a mãe vai saber dessa informação. Bora lá? Agora eu quero chamar a atenção aqui a criatividade do meu grupo. Criatividade espetacular do meu grupo aqui, ó. Foca aqui, vamos focar. Isso aqui, por mais que você não entenda, é um dente que não existe, mas ele existe, ó. Olha que legal. Então, tipo assim, ó, eles quiseram trazer aqui para você que isso aqui é um vazio, por mais que está preenchido. É um vazio, mas é para quê? Para que você imaginou que você perdeu algo. Você sente muito que ele, inclusive, até existe, mas só psicologicamente. Mas o dente não está aqui. Então, portanto, aqui, ó, perda precoce dos dentes, mas da imaginação jamais. Mas é isso aí. Agora, na criancinha, e quanto que eles, hoje, né, tem essa questão de julgar, tem a questão porque eles já vão perdendo os dentes, mas perder o dentinho já aqui fixo, né? O quanto que para ele vai ser um sofrimento, dependendo da condição dos pais, de não repor, a gente vê isso para o início da vida adolescência, a questão do mercado de trabalho. Sim. E aí, porque por falta desse cuidado na infância, né, doutora? Então, o que acontece? A perda precoce dos dentes, isso falando de dente permanente, de dentinho de leite, né, os primeiros dentes. Tem criança que tem perda geralmente associado com trauma, com acidente, foi andar de bicicleta, caiu, o dente sai inteiro. E aí, assim, às vezes não dá para recuperar o dente, que a gente chama de avulsão, esse processo de quando ele sai todo, com raiz toda dentro do osso. Então, assim, se a gente não tem aquele primeiro atendimento, que a gente consiga achar o dentinho e posicionar, aí a criança vai ter essa perda precoce de dentinho de leite. Só que, assim, se acontece isso com 2 anos de idade, ela vai ter uma troca só com 5, 6 anos. Então, são quase 4 anos aí sem o dente. Então, isso gera, assim, várias situações, tanto emocional, né? Porque, assim, quando é muito pequenininho, às vezes não sente tanto, né? Na parte de perder dente. É mais a mãe que fica, né, incomodada, que aí, né, o sobrinho tá com o dentinho bonitinho. É sempre assim, aquela comparação. Compara, não tem jeito. Então, assim, hoje a gente tem assim tem várias formas, né, disso não atrapalhar até para a troca do permanente, porque assim aquele permanente, aquele alvéolo que está lá, né, que a gente fala onde encaixa o dente, o permanente sofre também. Então ele pode vir um dente permanente com problema devido a esse trauma, que geralmente essa perda está associada com trauma, de caída, de acidente, tudo isso. E aí a gente tem assim uns acessórios, tipo o aparelho, que aí coloca com um dentinho para segurar, manter aquele espaço que é importante, que a gente não pode perder. Pela movimentação, né? E por estética, né? Mas aí você vai fazer isso com uma criança, né? Então, assim, tem todo causando um aparelhinho, você tem que educar, de tirar. Por um descuido, por algo, você cria um problema muito grande, né, doutora? E aí, assim, e geralmente acontecem esses acidentes nessa idade. Então, assim, tem que esperar, mas tem que ter também a consciência da criança, né, de cooperar nesse processo aí. Tudo bem, gente, não é fácil, tem coisa que você não prevê também, né? Vou dizer para você, 3 probleminhas aqui mais comuns, vamos para o último aqui, depois que a gente teve essa síndrome do dentinho vazio, né, que você viu que ele estava ali, mas não estava, né? Olha aqui, ó,
Olha agora aqui, atenção, atenção, vai virar, olha a roleta da alegria. Dentes desalinhados e má oclusão. O pessoal fala muito da tal chupeta, da mamadeira. Eu fui, olha o dentinho para frente aqui, doutora, usei aparelho, mas ainda pela formação não tirei os sisos, que agora vou ter que voltar, tirar para ter espaço, porque usei aparelho por muito tempo e acabou com o tempo voltando. Mas eu, por muito tempo, foi a chupeta e a mamadeira. A mãezinha deixou, coitadinho, né? E lembro que no início da adolescência, os dentes muito à frente, acavalados e tal, né? Então, assim, esse má posicionamento, assim, de dentes é super comum, né? Mas geralmente vem lá de pequenininho, associado com o uso de chupeta, dedo, mamadeira há muito tempo. Então, assim, enquanto você está na dentição de leite, você consegue, você tira esse, né, assim, eu não vou mais dar mamadeira. Você consegue reverter essa mordidinha e ela ficar mais alinhada sem se preocupar lá na dentição permanente. Só que não acontece muito isso, né? As mães às vezes se acomodam, não tem sabe, aquela paciência de esperar, né, fazer tudo direitinho. E aí o que acontece? A dentição permanente, a fase adulta, vai sofrer. Aí não tem crescimento, a boca fica mais assim estreitinha, assim não cresce, não tem uma respiração legal, né, onde o ar acontece ali, que ajuda também. E aí é onde a gente começa a partir para a parte de aparelho, né, o aparelho fixo. Quando está numa dentição mista, entra com o aparelho móvel, que a gente consegue trabalhar esse crescimento ósseo. E aí é onde começa tudo, né? Olha, a doutora fala muito sorridente, né? Porque ama fazer isso aí, tá na área dela. Mas, ó, não é fácil, ela tá falando aqui, gente, ela tá querendo soltar o verbo. Mas, olha, o importante é você participar com a gente. Você já mandou sua participação? Manda. Aproveita que a doutora tá aí, ela vai querer um chazinho, já vai escolher para você o chazinho, você vai ser de camomila e tal. 12983150249, a gente faz uma pequena pausa. Hoje ainda tem reestreia do momento com a Cacau aqui, você vai ver que tá bacana, tem outra dinâmica fantástica. Tudo isso e muito mais, depois do intervalo, a gente volta já. Estamos de volta, te peguei escovando os dentes, estava com culpa, até agora não tinha escovado o dente? Brincadeira, não sei se você está escovando ou não, mas eu quando olho um programa assim já fico, sabe a pessoa? Olha, aqueles programas assim, ó, olha, a dor de você soluçar, aí eu fico assim, já para ver como é que é, então eu olho TV, aquela propaganda, ela impacta o meu coração. Agora falando em propaganda, né? Eu não sei se você já notou aqui as propagandas da TV Novo Tempo. É oferecendo curso para você, avisando os programas, mas onde está a publicidade paga para sustentar isso aí, Cris? Porque eu sei que tem luz para pagar, tem cenário, tem rádio, TV, web, como é que se sustenta? Anjos da Esperança, um projeto, né, que dá sustentabilidade à Rede Novo Tempo de Comunicação. São pessoas que escolheram doar, que nós falamos de anjos, né, porque na Bíblia são mensageiros, a nos ajudar a levar essa mensagem de saúde bucal, psicologia, educação dos filhos, espiritualidade, levar Deus para as pessoas. E neste mês de março, para você que está acompanhando a gente ao vivo, nós temos um programa muito bacana, né, para abraçar aqui a Novo Tempo, o Anjos da Esperança, convidando você a sua doação em dobro. Ou você fazer uma doação especial para você que não é Anjo da Esperança. Para quê, Cris? Chega muita dor para a gente aqui, dor, ou seja, pessoas que eu gostaria de educar melhor os meus filhos. Cris, eu perdi o domínio de casa. Muitas pessoas em vários programas. O que é Novo Tempo, entendeu? Que você está precisando de um conteúdo, de um estudo, de um guia de estudos para a educação familiar. Então, a gente está planejando isso com você, para que a gente possa produzir, para que a gente possa imprimir. A primeira tiragem é de 50 mil revistas, 50 mil guias de estudo da Bíblia. E depois que entrar no nosso casting, ou seja, vai entrar no nosso catálogo de cursos que você tem aqui, o Entre Família e tudo mais, a gente vai ter que manter isso por mês, no custo de R$120 mil. Gente, a gente vai... Cris, é tudo isso? Tudo isso. Mas a gente quer sonhar com você. Nesse mês, faça a sua doação especial. Para você que é anjo, vá no seu boleto, abaixo do valor ali tem acréscimos. Coloque, se você doa 50, doa 100. Olha, é assim, coloca no seu coração. Nesse mês de março, a gente convida você. Cris, eu não sou Anjo da Esperança, mas eu quero fazer parte dessa revista. Eu quero ajudar famílias a criar os filhos, porque eu acredito no Projeto Família. Liga agora, 0 operadora 12 2127 3030. Liga agora no Anjos, se você é anjo. Olha, quero aumentar a minha doação, quero aumentar no boleto. Não, eu não sou anjo, eu quero fazer uma doação especial. Inclusive, você pode doar agora, nesse momento. Pega o seu celular, aqui, deixa eu pegar o meu, tá? Ó, pegou o teu celular, tá aqui. Ó, pegou, vai no Internet Bank, quem diria ainda, Ana Maria? Internet Bank no seu banco e vai no Pix.
vai lá em e-mail. O e-mail do Anjos é anjos@novotempo.com. Quase deu um branco, deu certinho. Você viu que eu tenho de cabeça aqui, é anjos@novotempo.com. Colocou aí, aí você escolhe o valor para você fazer uma doação especial para nos ajudar. Porque em breve a gente vai estar segurando esse curso na mão. Em breve esse guia de estudo vai estar aqui e você vai dizer, olha, tá vendo aquele curso que o Cris está segurando, que a Ana está segurando? Pois é, eu ajudei a construir, porque eu sou um anjo da esperança. Ajudei a construir porque eu fiz a minha doação especial. O Pix é anjos@novotempo.com. Tem o nosso WhatsApp que é 12981766630. Olha aí, gente. Lembrei o WhatsApp de cabeça, tá bom? Manda um zap também que a gente entra em contato com você. Ou liga agora, 0 operadora 12 2127 3030. Tira todas as suas dúvidas, faça a sua doação especial, faça a sua doação em dobro, se assim você puder, para nos ajudar a confeccionar esse guia e mandar aí para 50 mil famílias nesse projeto inicial e depois ele vai entrar aí no nosso cast, no nosso catálogo para ajudar pessoas mensalmente. Fechou? Tem o nosso slogan, tá? anjos@novotempo.com, né? É o nosso e-mail para o Pix e o nosso slogan é sou anjo, sou novo tempo, mãos que transformam vidas. Estou até arregaçando as mãos aqui, ó, para estar juntinho com você. Agora é o seguinte, meu querido e minha querida, cadê a Cacau? Porque olha, falaram que ela ia aparecer, sou fã, eu gosto muito das dicas de família e tal, ainda mais hoje falando sobre criançada. Ana, parece que essa mulher apareceu numa segunda jornada, reinventando aí, porque parece que tem até a vinheta, esse quadro é especial e vocês hoje estão nas alturas, hein? Essa banqueta é grande, cuidado para não cair. Tô aqui fingindo costume nessa cadeira, né, tentando manter a postura, mas procurando um lugar para apoiar o pé com medo de cair, porque assim, a Cacau eu acho que me ajudaria, mas o Cristiano só ia saber dar risada da minha cara. Bom, mas o assunto não é a cadeira hoje, a gente vai reestrear o quadro, como o Cris falou, estou super bem acompanhada da Cláudia Luz, a gente já vai apresentar ela para você, que de repente é a primeira vez que está vendo, mas antes disso, vamos rodar a vinheta. Estava aqui passando as orientações para a Cacau, esquecendo de contar a vinheta para mim, eu não vi quando acabou. Mas é isso, você está de volta aqui na conversa com a gente, estava aqui conversando com ela, que hoje a gente tem um assunto super profundo, super importante, que é responsabilidade, tem a ver com o que a gente está falando aqui no programa todo, mas eu também tenho a responsabilidade de honrar o tempo que a minha diretora me passou aqui no meu ponto. Vamos embora, né? A Cacau está aqui comigo, Cacau pra gente, que é íntimo, Cláudia Luz, mentora de desenvolvimento pessoal, seja bem-vinda de volta. Uma alegria estar aqui, já estava com saudades, viu? Já ri bastante nos bastidores. E aqui tem uma dinâmica que se as crianças pudessem participar, elas iam aprender muita coisa. Aqui a gente é ligeira, a gente é engraçado, mas a gente também consegue dar o recado, né? Trabalhar e você de casa está acostumado com o nosso jeitinho especial do Cristiano, que é um pouco mais difícil de aguentar, mas você já está aí há 4 anos com o Cris na tela, né? Cacau, a gente está falando hoje no programa sobre escovar os dentes. Que é uma grande responsabilidade que os pais têm de ensinar as crianças e que depois elas assumem, né? Têm mais autonomia e vão se virando sozinhas. Mas não é a única responsabilidade que os pais podem ensinar a criança a ter, né? Existem outras coisas que nessa fase ali mais moldável as crianças vão tendo que aprender. Para ti, qual que é a importância de os pais entenderem que eles precisam delegar responsabilidades para as crianças? E quais são os cuidados que eles deveriam tomar assim, nessa fase de começar a ensinar? A gente tem que pensar que é a longo prazo, né, Ana? Então, tudo que você planta e faz no início, já com 1 ano e meio já consegue arrumar e organizar suas coisinhas, né? Com a supervisão dos pais. Então, guardar os brinquedinhos. Geralmente, a criança pequenininha, ela tem um pratinho de plástico, ela já consegue levar até a cozinha, ajudar a mamãe nos afazeres, porque vai crescendo, vai condicionando a criança a ter responsabilidade, ter autonomia, a ajudar em casa, porque é uma comunidade. Todos ali moram, então todos devem ajudar, não é mesmo? Sobra tempo para a mãe brincar com a criança, enfim. A gente vai condicionando a criança para que ela cresça com autonomia. Chega desse negócio de criança e às vezes até o marido, né, infelizmente, vivendo como se fosse visita na própria casa. Filho. Nossa, terrível. E assim, é como você falou, essa questão do cuidado com a fase, né? Porque, imagina, você já trabalhou aí com Durepox ou com argila? Sim.
é molinha ali no começo, molinha no começo, mas depois se deixar secar, né, não molda mais. E vai chegando assim a fase da adolescência e da vida adulta, é como se já tivesse secado. A mãe e o pai já não conseguem mais moldar tanto assim. Não, não, porque aí entra a teimosia, eu não quero fazer. Hoje em dia a gente vê muito adolescentes e jovens passando horas trancado no quarto jogando videogame, enquanto os pais estão organizando a casa, os afazeres. Então, cadê a responsabilidade para estudar, para guardar as suas coisas, para ajudar, né, na casa e nos seus afazeres? Então, é de pequenininho. E às vezes a gente acha que, não, vou esperar um pouquinho, 3 anos, não. Não faça para o seu filho aquilo que que ele pode fazer. Essa é uma ótima dica. Não faça, ele tem condições de fazer. Então, assim, a criança vai adquirindo autonomia, dependendo da coordenação motora, grossa, fina. Você vai auxiliando e vai conduzindo a criança na sua faixa etária, né? Mas ela vai ajudando. Por repetição quando é pequenininho. Tem criança que a gente precisa repetir muitas vezes, mas ele condiciona. E aí você vai ver, eu tenho um filho de 12 anos, eu sei já o que ele é bom, né? E também não exigir muito, porque se seu filho vai te ajudar a tirar o pó e depois se repreende ou fala, não ficou tão bom. A crítica, né? A crítica. Ficou muito bom. Não precisa elogiar sempre, mas agradece. Sim. Muito obrigada, você me ajudou. Sim. A criança se sente útil também, e isso trabalha a autonomia e também a autoestima, porque ela se sente pertencida. Claro, tendo feito algo que foi significativo ali para o andamento das coisas da casa. Cacau, talvez uma das principais preocupações dos pais seja o que meu filho dá conta de fazer, né? Porque como ela mesma falou, eu vou até repetir aqui para você, não faça pelo seu filho o que ele consegue fazer. Não vai fazer perfeito, não vai fazer do seu jeito, mas ele vai fazer. E aí, uma das preocupações é essa, né? O que ele dá conta de fazer? E aí, aqui a gente preparou para você, eu vou conversando aqui com a Cacau e te apresentando, algumas tarefas por faixa etária que a criança consegue fazer. Temos aí, separamos 5 faixas etárias para que você vá tirando foto, vá conferindo. Vou pedir para pôr a primeira aqui, que é entre 2 e 3 anos de idade, a criança já tem uma certa autonomia. O que ela consegue fazer? Guardar brinquedo. Guardar os brinquedos, ajudar a tirar o pó. As roupinhas, você pode demonstrar como é que você faz, onde você guarda. Vai ficar amassadinho, mas do jeitinho já vai condicionando a criança a guardar no armário, levar os brinquedinhos, ajudar a mamãe. Uma dica legal nessa idade, e eu fazia muito em casa, e até hoje eu gosto de fazer, uma cestinha. Vamos colocar os brinquedinhos na cestinha, lavar os brinquedinhos com água. Qualquer criança de 2, 3 anos gosta de lavar os brinquedinhos. Adoram a água. Aqueles que podem, de borracha, principalmente, molhar, adoram água, mas ele limpou, ele enxugou do jeitinho dele. Ele vai trabalhando também a coordenação motora. Tem coisas que a gente vai trabalhando para essa autonomia, a gente nem percebe, né? Mas educadores sabem disso, a gente sabe que desenvolve muito. A roupinha suja também já é algo que dá para fazer, né? Não é para banheiro. jogar debaixo da cama, não, né? Exatamente. Não é para jogar, já coloca um cestinho. É só facilitar a vida dessa criança. Então, coloca alguns cestinhos. Ela tirou a roupinha, a mamãe pode ajudá-la. Olha, vamos levar onde a gente coloca essa roupinha. Vai condicionando, quando você vê, já está fazendo. Entre os 6 e os 8 anos de idade, a criança já vai poder... Desculpa, entre os 4 e os 5 anos, ela já vai poder fazer algumas coisas que tinha 2 e 3, não conseguia. Só que se ela vem dessa crescente, ela já vai dar conta até mais facilmente, né? Arrumar a cama, guardar a louça, daquilo que não for vidro. Exatamente, algumas limpam, né? Sujou um pouquinho com lápis, ela vai limpar. Ela vai guardar um materialzinho do jeito dela, porque ela tem 2, 3 E criança que nunca riscou a parede, hein? Aí a mesma mãozinha que tem força para riscar, dá lá a esponjinha, tem força para limpar. Exatamente. E limpar também pode ser um processo divertido, né? Pode. Às vezes, Cacau, a gente coloca muito esse estigma, né? Esse rótulo, nossa, limpar é chato. E aí a criança vai entendendo que aquela é uma tarefa que não se deve querer fazer. Mas se tornar divertido também pode... Nós passamos isso, né? Esse hábito. Poxa, tá entedioso, está ruim, é chato. Não podemos passar isso. A gente tem que ser sábia no delegar essas coisas às crianças e ter prazer. Né? Com Porque eles certeza. estão te ajudando e vão ter responsabilidade, vão ajudar no futuro. Então, Não, e a gravadora Novo Tempo tem músicas maravilhosas que você pode colocar no último volume para fazer a faxina da sua casa e tornar o momento mais divertido, né? Não? É verdade. Vai cantando aí, cuidado com os vizinhos, né? Depois pede desculpa, mas vai cantando aí que o momento se torna mais divertido. Entre os 6 e os 8 anos, já dá para deixar sozinho para varrer a casa, para lavar a louça, por exemplo? Se você ensinou direitinho, ainda tem que ter uma supervisão.
né, por causa do tamanho da pia, da criança, como é que você vai fazer isso? Mas se você ajudou, por exemplo, o meu filho quando era pequeno, a pazinha ele tinha dificuldade, então eu segurava, ele varria. Legal. Então, se você ajudou, tem condições, tem autonomia de fazer sozinho, sim. E nessa fase também já dá para introduzir a cozinha, né? A gente evita as facas e objetos pontiagudos Sim. quando são menorzinhos, mas nessa fase agora com supervisão também já dá para colocar na auxiliar, cozinha. consegue sim. Regar as plantas, Legal. lavar um alface, enfim, já ajuda a mãe ali. Legal. Dos 9 aos 11 anos, já temos aí um pré-adolescente, né? Já é uma criança com a coordenação motora bem desenvolvida, às vezes já está até super envolvida nos esportes na escola, né? O vôlei, o futebol, o futsal, enfim. E aí em casa isso vai se tornando, vai se demonstrando também, né? A cama que arruma, já arruma mais esticadinha, né? Exatamente. A mesa ajuda, né? A organizar a mesa, os afazeres, o quarto, já dobra melhor a roupa. Com certeza. E vai segurar o objeto de vidro também, então dá para confiar, ó, leva os pratos para mesa. Já ajuda a cozinhar, né? Meu filho tem 12 anos e cozinha muito bem. Eu cozinho desde os 9 também. Então, tudo certo. É que às vezes, Cacau, existe muito receio dos pais, vamos lá, com a comida quando é pequenininho. Ah, se eu deixar comer sozinho vai se sujar todo. E aí quando cresce um pouco, não vou dar nada de vidro na mão porque vai derrubar no chão. E aí fica mais preocupado com a coisa e vai impedindo a criança. Quando ele acha que a criança tem condições com 12, 13, 14 anos, a criança está tipo, não quero mais. É porque antigamente até tínhamos essa criação, né? Algumas mães até preferem fazer porque acham que vai fazer mais rápido, mais bem feito, não vai sujar tanto, mas aí você não está delegando e não está dando autonomia. Então, a gente tem tantas coisas hoje em dia, né, para a criança também comer, se lambuzar. Isso cria autonomia, ajuda na coordenação motora fina. Então, deixa ela passar por isso, que ela vai conseguir depois fazer, né? Então, nós precisamos dar esse empurrãozinho, que aí as coisas caminham. Confie no seu filho, né? Confie um pouco mais no seu filho. E a nossa última tela aqui é para a faixa etária entre 12 e 14 anos, que já é um adolescente, né? Em muitos casos, já ajuda, inclusive, a mãe quase que 100%, né? Já faz praticamente tudo ali, põe roupa para lavar, limpa a casa, passa pano. Só que aqui tem duas tarefinhas que nas outras fases não tinha como entrar. Separar contas e fazer compras, né? Dá para ir ao mercado, levar uma listinha, trazer os itens? Sim, ele mesmo pode fazer e ajudar nessa lista. O que está faltando? Né? O meu filho nos auxilia muito nisso, então pode fazer isso. E pode já ir ao mercado, fazer uma comprinha se mora próximo, né? A gente tem que ter alguns cuidados, mas já tem essa autonomia, com certeza. Você está falando é muito importante, Cacau, porque muitas vezes essa tarefa do planejamento da lista fica toda com uma pessoa, geralmente a mãe. Então, é ela que sabe ao abrir a geladeira o que está faltando ou não. É possível ensinar mais alguém na casa a investir tempo pensando e planejando uma lista de compras, por exemplo? Com certeza. Nós temos na porta da geladeira, a gente tem um imã e a gente vai notando o que falta. E o João, que é o meu filho, tem 12 anos, já sabe o que falta. Mamãe, faltou isso. Já colocamos lá. Olha que legal. Depois é mais fácil para a gente organizar, porque às vezes eu não tive a mesma percepção que ele, eu não vi, né? Também não consegui verificar se faltou ou não, ele já coloca. E o meu esposo também. Então eu falei, é uma comunidade, todos precisam ajudar e contribuir. Então se começou pequenininho, olha, o meu filho foi por repetição e durante muito tempo. Então, hoje eu já sei o que ele gosta mais, o que ele tem mais facilidade para fazer e gosto por aquilo, mas nem tudo é só o que gosta, né? Cuidar dos bichinhos, né? Colocar ração no potinho, lavar o potinho, tudo isso eles têm que ajudar. Levar o lixo, organizar e separar o lixo. Uma criança de 12, né, 14 anos, adolescente, já consegue fazer isso muito bem. Então, não espere a mamãe mandar. E tem mães também que se preocupam com isso. Puxa, tudo eu tenho que mandar fazer. Vai criando o hábito. Se você começar pequenininho, vai criando o hábito, depois você não precisa mandar. Você só cobra de vez em quando. Olha, você esqueceu hoje de levar o lixo? Olha que Deixa interessante. as regrinhas lá que ele vai... Eu deixo para o meu filho o que ele tem que fazer à tarde. Então, é uma dica também. Captei várias coisas. Ainda não sou mãe, mas lembro de um pouco como eram as coisas lá em casa. Essa dica da geladeira é fantástica. Tem tanto imã inútil na porta da geladeira. Vamos combinar. Tem tanta coisa que a gente vai encher na geladeira de treco.
Tem vários úteis também, né? Um planner, Olha que legal. Então, você tem aí o ímã para ligar para o gás, tem o ímã para ligar para a água, e aí agora você coloca um planner lá com uma listinha e vai escrevendo o que falta. Ótima dica. Realmente, a casa é uma comunidade, educar é uma tarefa de longo prazo. E se a gente quiser aí colocar no mundo pessoas cheias de iniciativa, de autonomia, isso começa com o trabalho dos pais em casa. E auxiliar o próximo, né? Porque se ele fez e faz em casa, ele já adquire esse hábito e vai ter essa visão, esse olhar, poxa, ela está precisando de ajuda. Muito obrigada, Cacau, por ter participado aqui com a gente. Foi ótimo reestrear esse quadro com você. Daqui a 15 dias você está de volta, né? Exatamente. Seja bem-vinda sempre. Muito obrigada, uma alegria estar aqui. Cacau que vem sempre trazer o sorrisão dela aqui e gerar uma competição junto com o Cris de quem ilumina mais o estúdio, né? Quem que brilha mais. É meu irmão na brancura aqui. Obrigada, Cacau, um beijo. E eu e você, a gente vai para o intervalo, porque na volta a gente tem muito mais aqui no programa. A gente ainda vai ensinar você como tornar o momento de escovar os dentes um pouco menos estressante aí desse lado, de forma que a criança até se divirta um pouco fazendo isso. É possível sim, não tem que amarrar a criança, como o Cris falou lá no começo. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Entre Família, hoje falando, né, das crianças, esse cuidado especial com os dentes, o que pode ocorrer, esse estereótipo de mulher e homem malvado, que é o dentista, cabe com isso, malvado é você que não quer escovar o dente, é verdade, por mais que você esteja 5 aninhos, ou 55, ou 75, a verdade é para todos. Com um sorriso no rosto a gente fala, cuide dos seus dentinhos. Mas agora, inclusive, tem mais uma dinâmica para ajudar nessa fase, para elucidar, aproveitando que a doutora Karen está conosco. Não é verdade, Aninha? É isso aí, conforme prometida, a doutora Karen agora vai ajudar você aí que está com uma criança pequena, que esperneia na hora de escovar os dentes, meu Deus do céu, a estimular essa criança a escovar os dentes todos os dias, porque realmente é um hábito que não dá para fazer dia sim, dia não. Na verdade, o certo é pelo menos 3 vezes, né, não, doutora Karen? Pelo menos, ou toda vez depois que comer. Comer. É mais difícil, né? Ficar o tempo todo se controlando ali. Comer uma bolachinha, vai escovar o dente. Mas de regrar, né? Pelo menos, né? Após as refeições assim principais, após o café, o almoço, depois do jantar. E se comer alguma coisinha, um docinho, antes de dormir, né? Que às vezes jantou, comeu, aí vai lá, come alguma coisinha, já escovei, não precisa. Mas é importante, né? Pelo menos essas 3 vezes aí já tem uma higiene bem legal, um cuidado. E a primeira dica que eles vão colocar aqui na tela pra gente é justamente tornar esse momento divertido, né? Olha aí, a criança pode dar risada e brincar nesse momento. Como que é possível disso ser feito? Então, aí... Primeiro, doutora, eu só queria falar um negocinho para você de casa, que a senhora já está criticando a doutora. Antes ela começar a falar, quero ver, que aqui em casa quem vai quebrar pau, porque os vizinhos já sabem. Pega um pouquinho só essa situação, esquece isso e tenta ouvir a doutora, não tentando responder, mas tentando aprender. Não, faz isso para a vida de vez em quando você vê. Só um teste. Tenta ouvir para não reclamar, porque ela não está aqui, porque eu quero ver e tal, né? Acaba com isso, tenta ouvir só um pouquinho. Obrigado, doutora, que a gente está aqui. Tá xingando, a gente está aqui em casa resolvendo. Adorei esse parêntese, achei só porque é legal, porque às vezes a gente ouve um programa, quero ver se está aqui. E a pessoa ouve para rebater. É fácil, coloca Não em são prática. programas, a gente ouve as pessoas assim também, né? A gente ouve para rebater. Mas assim, tá ali no dia a dia é difícil. Adorei esse parêntese. Dito isto, né? Vamos dar continuidade. Vamos tentar orientar, né? Dar uma ajuda aí, lá. como tornar divertido. Porque assim, a criança tem aquela... eles acham que é o que eu falei, né? Igual tomar banho, comer, são hábitos que a gente tem, né? Acordar, a gente faz tudo. E tem que escovar o dente? Tem que escovar o dente. Então, assim, o que eu converso bastante com os pais que levam esse problema, falam, doutora, me ajuda? Então, assim, você tem que tentar colocar desde pequenininho esse hábito, né? Então, assim, tentar fazer coisas que tornem essa situação legal. Então, assim, a escova, comprar uma escova colorida, assim, nada caro, né? Não tem a escova, qual que é a melhor? A escova, ela tem que ser macia. Dependendo da idade, quando é pequenininho, a cabeça da escova tem que ser pequenininha para conseguir escovar todos os dentinhos, para não machucar. Às vezes, o pai compra a escova muito grande, aí machuca, aí a criança não quer mais escovar o dente. Então, você tem que tornar tudo muito legal, né, nesse momento. Então, assim, escova colorida, que chame. A pasta, não tem a melhor pasta, a pasta mais cara é a melhor? Não.
A pasta, desde que, sabe, qualquer pasta com saborzinho, que seja agradável para o paladarzinho dele, tudo isso. E fazer assim, tentar fazer com que a criança tenha esse hábito, né? Então, assim, é muito pequenininho, eu não sei se vai escovar direito, mas dê a ele. Fala, ó, vai lá escovar seu dentinho e depois Às vezes o pai escovar do lado, né? E a criança vai imitando os movimentos. Acompanhar, porque assim, começa da gente, né? Isso. Então, assim, fazer com que seja legal, porque é um hábito, né, que tem que ter. Olha, para fazer música também, né? Dá para cantar com a criança, musiquinhas ali. Sim. Agora eu vou dizer uma coisa E pra não você. pode fazer terrorismo. Não, trazendo né? para a realidade. Sim. O pai, ele também tem que ter uma ideia de que se ele criar um show pirotécnico para a escova de dente, você vai ter que manter isso. Porque a questão toda é criar algo divertido, mas sabe aquele pai que primeiro dia, sabe, faz de tudo, pá, filma. Depois que ele fez um Reels do filho, ou clicou, tirou uma foto dele, escovei os dentes com meu filho, é fazer isso depois, quando ele vai para o dentista já com a cara. Aí o que acontece? Tornar algo que possa, doutora, se tornar hábito, e eu digo, igual na academia. Ser sustentável, né? Você não começa no supino com 100 quilos, você vai condicionando isso. Aí eu pergunto, uma dica para virar hábito. Tem dias que você está com TPM, tem dias que você não está bem em casa, dívidas e tal, mas você está construindo algo para o resto da vida. Aí a gente tem, né, parece que vai precisar daquele filme, né, do todo mundo vivendo a vida doidado, que vai ter uma trilha no fundo e que você vai estar descobrindo o mundo. Não, tem que pagar suas contas. Doutora, tem que virar um hábito. E não vai ter borboleta todos os dias entrando no banheiro da Dona Maria, ajudando ela. Tem dias que vai ser difícil, as primeiras vezes não vão ser fáceis, né? Então, mas assim, o que a Ana falou, a questão de você junto, né? Por mais que às vezes você não está num dia muito legal, mas assim, a gente vai ter que escovar o dente, né? Então fala, vamos lá, né? Vamos lá escovar, mas aí não vai ter todo aquele show, mas assim, dele acompanhar, fazer com que, assim, o ambiente também tem muito a ver, né? Então, assim, às vezes tem pai que coloca situações que até é meio perigoso, né? Sabe, coloca a criança sentada na pia, no vaso. São situações que podem também, né, causar um acidente. Então, assim, tentar evitar essas situações. Aí, assim, para a criança alcançar a pia, pega um banquinho, ó, vamos ficar aqui, né, vamos escovar junto com a mamãe. Não precisa de muito show, né, tem dia que não vai dar, mas, assim, fazer com que o hábito aconteça, né, que dê continuidade. Mas, assim, sempre, né? Nossa, que legal. Sempre dá palavras assim, sabe? Que bonitinho, né? Você caprichou, olha que legal. Para, né, ter aquilo como uma recompensa que fez tudo bonitinho. E torcer, né? Para que isso continue sempre e várias vezes ao dia, né? Ó, eu vou pedir para o pessoal preparar o tópico 3, porque a gente já falou bastante aqui do que estava no segundo, que é a questão de tornar isso uma parte da rotina, né? Mas aí, enquanto eles preparam o 3, para a gente comentar um pouco mais, eu queria falar contigo sobre não fazer terrorismo. Porque muitas vezes, o momento de escovar os dentes se torna algo... Se você não escovar, vem o bicho-papão, vai arrancar seus dentes, vai cair os dentes. E a criança vai... Vem uma aura de assustamento ali, essa palavra não existe, mas ontem inventaram uma palavra que você não estava aqui, não foi o que o Lucas falou? Alguma coisa com brigação, um negócio assim, pronto, uma aura de assustamento ali ao redor da criança. A criança ficando com medo, e isso com certeza não contribui para que ela faça desse um hábito, né? Não. Então, e foi o que a gente começou lá, né, na hora que a gente iniciou aqui. Os pais, às vezes, associam coisas assim, tipo, que geram medo, né? Então, quando a criança vai, que eu falei, né, que entra na sala, olha, dentista, né? Aqui, falou que, né, vai perder todos os dentes, vai cair, vou lá, se você não escovar, vai ficar com o dente todo careado, vou ter que ir lá arrancar, uma coisa assim, né? Palavras que dão medo. Então, assim, e muitos fazem isso, né? Então, assim, e associa isso, às vezes, com coisas assim, ou até com troca, sabe assim, se você não escovar, não vai ganhar isso, sabe? Que é errado, né? Vai ficar de castigo, enche de ameaça. E aí torna isso, né? Nossa, que saco, né? Vou ter que escovar o dente. E assim, é difícil isso, mas isso tem muito a ver com o que os pais colocam, né? Que é difícil ter essa consciência de manter todo dia e deixar tudo muito agradável, né? A situaçãozinha lá diária, que é o normal, mas assim, geralmente isso aí vem dos pais, né? Sim, de associar com certeza. coisas ruins, né?
de Com criar. certeza. Nós temos agora o quarto. Eu acho que quase todos os tópicos a gente. Quarto a não, gente que já é o, teve. é o segundo. Nós Criar temos um o, ambiente nós temos o adequado. Cria o Ambiente, né? E dois até tópicos que a gente tem agora que são correlacionados com os outros, né? Sim. Mas criar um ambiente, o que seria criar esse ambiente, doutora? Então, Na tela para você. tá. Então, foi a situaçãozinha assim, de... Olha a escadinha ali, que legal. Foi o que eu falei, né? Da gente não tornar, assim, nada muito perigoso, né? Que eu coloquei assim, colocar essa criança sentadinha aqui. Então, assim, o que é legal? Você criar um espaço para ele ter essa autonomia, né? De ir lá, pegar a escova, deixar tudo ali, sabe? De fácil acesso. A pia, tudo arrumadinha, com a escova, com a pasta. Ter um enxaguatório bucal, que pode, né? Desde que a criança saiba fazer o bochechinho e cuspir. Não pode engolir. O cuspir é uma parte muito importante. Até com a pasta que eu falei, né? Por isso que a gente coloca a pasta com flúor quando a criança já tem esse hábito de cuspir, que sabe. Porque senão não é legal, vai ter aquela ingestão de flúor o tempo todo que vai dar outros problemas. Fora que é super desconfortável engolir pasta. E tem criança que gosta, né? De muito. comer pasta de dente, né? Eu, quando era pequeno, eu gostava de Normal. creme dental e eu lambia até sabonete. Não, eu comia pasta quando era criança. Sabonete que eu mas- achava um cheiro, eu dava uma lambida, assim. Aí depois passava meio mal, né? Pra você ver. Eu tenho lembranças Dá um ruim. do paladar Outro daquela sabonete é daquela zoado, época. hein? Agora, o que ela está falando é porque, tipo assim, o pai, às vezes, sem informação, dá uma escova de dente maior do que a boca da criança. Sim. A criança não tem acesso à torneira alcança a e é pia, um não alcança a desespero, né? Porque ela se molha tudo, depois ela ganha culpa por ter se molhado, por não ter algo acessível, né? Isso. Tem um método que eu não sou, algumas coisas na filosofia eu não gosto, mas outras eu acho acessibilidade, que é o método montessoriano, que ele, onde você tem tudo do tamanho Tudo da do tamanho, criança isso e tal. eu ia falar. E Uma coisa aí que eu você- pensei foi no espelho também, né? Porque às vezes o espelho está numa Colocar altura que a numa- criança não vê. Altura, Então, né? você tentar, é que isso, assim, não fica muito viável para, né? Mas, assim, isso é legal. Às vezes tem um pequenininho Você que a criança pode montar- segurar. Assim, até a questão da pia, né? Uma pia mais baixa, mas é difícil, né? Você criar todo um cenário, né? Mas, assim, isso tem muito a ver de colocar o espelho, colocar ali, né, próximo à escovinha, tudo muito fácil. Isso incentiva, né, a criança a fazer E sozinha. dá para adaptar. O exemplo, doutora, que ela tem aquelas mesinhas de plástico, Sim, coloca uma sim. baciazinha do lado, Sim. aí Só coloca pra um poder fazer o espelhinho para ela, bochechinho. coloca ela de frente pro Isso. guarda-roupas, que tem um espelhinho grande, e ela vai escovar o dentinho. Às vezes é um pouquinho mais de criatividade. Aí um exemplo, a mãe diz assim, olha, mas aí vai fazer toda aquela molhadeira. Vou dar só um exemplo para você agora, que está falando sobre isso. Eu falei, Silvia, coloque o meu menino na cozinha. Eu tive grande dificuldade, vamos quebrar esse ciclo. E aí a Silvia é tudo muito rápida, mas como ela ama o Davi mais do que eu, ela teve mais paciência com o Davi fazendo o bolo. Então, moral da história. Minha esposa está com problema na perna agora, né? Teve que ficar com a perninha para cima. O Davi automaticamente precisamos pedir alguma coisa para ele? Começou a cozinhar, começou a fazer as coisas com 8 anos. Na autonomia. Então, um exemplo. No início, vai ser justamente aquela molhaçada. Mas a senhora, inclusive, Adoro essas palavras vai novas que a gente está inventando. economizar, porque a senhora vai economizar um carro com os dentes desse menino. Verdade. Isso, tem que pensar. Por quê? Tem que pensar no futuro. Daqui a pouco, quanto é que vale um dente? Pessoal? Olha, tem dente que vale um milão. Vale a pena só perder, às vezes, esse guarda-roupa molhado do que 3 dentes desse menino. Mas falando na saúde bucal de um filho, que tem muito mais a ver com valor do que com preço, né, doutora? Sim, sim. Então, e assim, para chegar nessas situações, tem jeito, a criança vai se molhar, vai fazer bagunça, mas assim, é tudo, né? E assim, a questão de você ter essa conscientização, esse cuidado, porque assim, hoje está mais difícil de perder, de ter algum problema. As pessoas têm mais consciência. O que a gente tem é o pessoal mais assim, lá, né, que tem antigamente, que era assim, você não tinha aquele acompanhamento, né? Então, assim, e muito do que você comentou comigo de criar, né, esse medo, assim, né? Nossa, vem de lá, né, dos nossos avós. Questão assim, você ia para o dentista, você não tinha nenhum recurso, né? Você não tratava uma cárie simples, né? Era arrancar o dente, né? A palavra arrancar. Então, assim, hoje a gente vê até assim o pessoal da minha da faixa etária que já não tem um monte de dente. Então, assim, por não ter, né? Era tudo muito assim. Teve uma dorzinha, mas às vezes não era nada, né? Uma simples assim. Arranca. Arranca. E arranca assim, né?
sem anestesia. Então já vem essa, né? É lá de muito, assim, da A gente está falando com gente que pode ter passado por isso, né? Que hoje, de repente, usa prótese ou fez implante para substituir e que sabe o valor de um dente novo, né? Que não nasceu naturalmente. Então, esse cuidado agora que a gente pode quebrar esse ciclo, né, Cris, e fazer diferente. A última tela é algo que vai, tipo, resumir aqui bastante o que a gente conversou, que é a questão do exemplo, né? Acho que o melhor jeito de quebrar o ciclo é realmente mostrando para a criança que em você não dói, né? Às vezes a criança, olha aí, seja o exemplo, a família escovando os dentes juntos. É uma grande molhadeira também, pode virar. Eu imagino você, Cris, com a Silvia, com o Davi, passando espuma no outro, jogando água. Eu não imagino pais nesse banheiro com vocês três, não. Mas a importância mesmo, né, de ver os pais escovando os dentes, porque a gente fala muito aqui, eu acho que vários programas, acho que todos os programas relacionados à paz, a gente fala a importância do exemplo. A gente tem programa do celular, aí a profissional falando, olha, como é que você quer se você também não olha nos olhos da sua criança e tal. Então, aqui a gente fala da infância, né? Todo que é programa de trauma aqui, que a gente já fez uns 20 programas, passam pela infância, doutor. Então, a dificuldade que você tem em um jovem, né? Depois quero que meu jovem escove os dentes. Mas onde estava você fazendo isso com seu filho lá, né? Sim. E eu digo que tudo que é bom, né, dá trabalho, né, inicialmente, mas a gente colhe os frutos nesse sentido, né? Mas você tem que ir lá, né, ir plantando, né, porque não tem jeito, nós somos, né, os exemplos, assim, ainda mais, né, e assim, depende da gente, né, depende da gente, não tem jeito. Se a gente não dá um bom exemplo, não tem como exigir, né, um bom exemplo, né. Olha, eu vou receber esse recado como sendo para mim, porque se eu, enquanto apresentadora, não dou o exemplo, quando eu estiver como diretora, não posso exigir que os meus apresentadores vão para o intervalo quando eu mandar. Eu quase fiz essa analogia, mas eu estava dependendo da sua consciência. Não, Cris, acho que a carapuça serviu aqui para mim. Eu vou chamar o intervalo, Tatiana Mello. A gente vai rapidinho para o intervalo e na volta a gente vai pôr a sua interação aqui na tela para você poder tirar sua dúvida com a doutora. São 4 minutinhos só, não sai daí. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Entre Família. Você está se perguntando, Cris, por que a Novo Tempo tem tantos programas variados, né? Eu vejo programas espirituais, vejo programas para a família, porque seguimos aí o que Deus quer para a nossa vida, né? Quer que você seja feliz de forma integral, na questão física, na questão mental, temos psicólogos, terapeutas, pastores na área espiritual, programas que querem ajudar você. Inclusive, aí, ó, a educação na questão da saúde bucal. Falando em saúde, eu tenho um presente para você, maravilhoso presente, não se paga, tá? Olha, essa revista, que é a queridinha, é um guia de estudos para você alinhar, né, a sua vida. Fique leve, princípios básicos para a sua saúde física, para a saúde mental e para a saúde espiritual. Nós estamos falando sobre açúcar, por exemplo, vamos à saúde física. Aqui tem um bloco especial, né? Tem aqui um tema especial nessa revista que fala sobre açúcar, o vilão, né? O açúcar que é o amargo, as gorduras saturadas. Então tem várias questões sobre o que comer. Gente, os benefícios do sol, né? A vitamina D3 eu mesmo preciso ingerir porque a gente vive muito em estúdios, então eu tenho que suplementar essa D3, né? Que é quase um pré-hormônio aí, à disposição e tal, mas você que tem a oportunidade de equilíbrio no sol, a questão da água, né? A questão aqui também do excesso de passado, excesso de futuro, a questão da ansiedade, o que tem a ver uma coisa com a outra e o selo principal, né? Que é a questão espiritual. As pesquisas mostram quanto ter fé ajuda em tudo, né? No trabalho, na vida conjugal, na família, na criação dos filhos. Vamos pedir essa revista de forma gratuita? De graça. Aqui não vai ter surpresinha para você pagar. Isso aqui teve um preço para escrever, para diagramar. Você vai ligar agora e vai pedir de graça, porque o Cris está falando. Eu vou fazer um desafio para você. Peça agora 0 operadora 12 2127 3121. Fala que ouviu aqui no Entre Família, assim, ó. Alô, tudo bem? Tô ligando. O Cris disse que tem aquela revista Fique Leve de graça. Me diz uma coisa, vou ter que pagar o correio? Ah, não! Nem o correio você vai pagar. Dá o seu nome, seu CPF, seu endereço com o CEP, a gente guarda os seus dados tranquilamente aqui, tá bom? Liga agora, se está ocupado, espera um pouquinho. Mas, Cris, eu quero agora. Pode pedir também no nosso Zap aqui da Escola Bíblica, onde tem todos os estudos, inclusive esse especial aqui, que é a revista Fique Leve. O WhatsApp é o 12 98244 4449. 12 é o DDD 98244 4449. Fala, eu quero a revista Fique Leve. E aí você vai receber um link, espera um pouquinho, às vezes pode demorar um pouquinho, mas chega, você clica nesse link, você mesmo faz o cadastro. Não esqueça de colocar o seu nome corretamente, seu endereço com o número certinho, para o carteiro entregar aí, ó,
de boa, tá bom? Fique leve. É um presente da TV Novo Tempo para você. Enquanto você vai pedindo a sua revista aí, a gente volta, porque tem a sua participação, tem a doutora Karen, a nossa dentista, dando dicas especiais para você que quer melhorar aí, né? A educação em casa, dessa saúde bucal e tudo mais. A Karen, realmente, eu ia fazer até uma piadinha, mas não vou. Vocês já fizeram esse nome, né? Todos. Todo mundo faz. Todas as crianças, principalmente. Como que a minha médica que quer tirar minha Karen tem nome de Karen? Nossa! Tinha que sair. Tava Nossa, colando, não Cristina, importa. você tava amarrada com a Não corrente importa. que você falou eu na digo pra abertura você do assim, programa. eu digo lá no camarim, né? A rejeição... Eu podia dormir sem ouvir essa piada hoje. Você também podia, não podia? A rejeição dessa piada, ela é muito menor do que a ansiedade de colocar ela pra fora. Você tem que colocar na balança da vida. Mas assim... Vem cá. Olha aqui pra mim. Eu e você, a gente podia ir dormir hoje sem ter ouvido essa piada ruim, né? Era? Aí tem um programa na outra emissora que pode ser que esteja com Vou falar vaga. aqui agora com ela. Deixa aqui, ó. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente vai ler a sua participação agora. Mas às vezes uma piadinha saudável assim, né? E a minha Muito dentista ruim, tem meu nome de Deus. Karen e vai tirar minha Karen. Tá tudo bem. A gente não pode Eu perder quero esse lado dizer que ela criança. já ouviu de isso, ser- Cris. Já ouviu, de crianças, né? Ela ouviu de crianças. Não era um homem de de um 45 apresentador da anos, TV. né? Um cara... Mas o importante é que cada um tem o seu lado criança. O meu é um pouquinho mais desenvolvido. Entendi. E tá tudo bem. Agora você de casa tem Meu prioridade. O povo de casa vai participar, Aninha? Por favor, graças a Deus, vamos ouvir você aí de casa, porque das piadas ruins do Cris já chega. Heloísa, estou grávida e queria saber qual a idade essencial para minha filha ter a primeira consulta no dentista. Olha que legal, a Ótima Heloísa já está pergunta. querendo se preparar, né? Legal. Muito bom, e aí? Então, ó, é assim, é super importante na gravidez, assim, depende muito da gente, né? Assim, começa a passar tudo pro neném, né? Então, assim, é muito legal você já ter essa pergunta, assim, né? Ter esse cuidado, isso é uma, né? Já tá lá, já tá começando. Então, assim, quando começa, não precisa necessariamente ter os primeiros dentinhos para você já levá-la, tá? Então, assim, geralmente, a partir de uns 6 meses, eu já recebo nenenzinho no consultório para estar acompanhando. Porque assim, para ver se está tudo bem com a boquinha, se não tem nenhuma, uma lesãozinha, algum machucadinho, que às vezes, né, tá ali escondidinho e os pais não conseguem ver, né? Então, assim, esse acompanhamento é importante. A partir de uns 6 meses de nascimento, a gente já começar a acompanhar. E nessa época já começa também os primeiros dentinhos. E a introdução alimentar, né? E aí, assim, é importante, a partir dessa idade, já ter esse acompanhamento a cada 6 meses, os primeiros dentinhos. E, assim, e a higienização também. A gente não precisa ter só os dentes para começar a escovar, né? Tem que limpar a gengiva. Tem que limpar a gengivinha, fazer toda a higienização. Ou com a dedeira, né, que tem de silicone, ou uma gaze envolvida no dedo. Doutora, aproveitar que a senhora, eu acho que a doutora que já está até tendo uma visão da próxima pergunta. Sim, então a sério? gente Parece que encosta. adivinhou. Adivinhou aí, ó. Então vai. Já vai dando a já? dica com o nome. Então, olha, aproveitando que você já vê essa questão de higienização, a sua participação na tela, bora lá, tá chegando. A Esther de Amorim fala o seguinte: é aconselhado fazer a limpeza bucal em recém-nascido com gaze no dedo e molhar na água com bicarbonato? Fazia em meus filhos. A doutora deu uma pequena risada aqui. Doutora, o que aconteceu? Calma. Então, vamos dar continuidade. Essa higienização é legal, mas assim, não precisa ter o bicarbonato, né? Ainda mais se for, né, não tem essa necessidade, tá? Porque assim, o bicarbonato, ele tem toda uma crença, né, que já vem de, escovar meus dentes com bicarbonato vai ficar mais branquinho. Isso é da época dos nossos avós. E tem, gente, tem gente que faz, né? Mas assim, a gente usa um bicarbonato no consultório, mas de uso profissional. Não é o bicarbonato Do de mercado. cozinha, né? Que a gente usa assim, né? Nessa parte. Então, assim, para criança, não vamos usar o bicarbonato. A gente vai usar, quando não tiver os dentinhos, a gaze umedecida numa aguinha filtrada e higienizar, né? Enrolar bem no dedo e fazer toda a higienização. Ou a dedeira que eu falei, que é de silicone. Isso para uma criança que ainda não foi Não. introdução alimentar, ela só mama. Só mama. Tá. A gente tem que tirar aquele leitinho que para ali. Então, a gente tem que fazer essa higienização daquela gengivinha, daquele rebordo todo. E quando começar os dentinhos, entrar com as escovinhas já. Para já estimular mesmo isso. Escovinha
pequenininha para bebê mesmo. Acho uma gracinha aquelas escovas, gente. É bem... Vamos lá, tem mais interação. Quem mais está conversando aqui com a gente? Vamos conferir. É a Aparecida. Olá, boa tarde. Com que idade pode... É o Aparecido, gente, eu vi um alien, meu Deus. Acho que eu tô precisando trocar de óculos, hein, Cris? É o Aparecido. Oi, Aparecido. Que bom ter a interação de um homem aqui, preocupado também com a escovação das crianças. Com que idade pode-se começar a usar o fio dental na criança? Ótima pergunta. Desde os primeiros dentinhos, você já ensinando ela esse hábito é super importante, porque assim, a escova, ela vai higienizar os dentes, a frente, né, atrás dos dentes, mas entre os dentes, a escova não tira a sujeirinha, é o fio dental. Muitos, assim, nessa idade dos primeiros dentinhos, a criança tem os dentinhos mais com um espacinho, né? É super comum ter os diastemas, que a gente fala que são os espacinhos. Às vezes fala, não precisa usar, porque dá para limpar. Mas, assim, para fazer aquela limpezinha ao redor, na lateral, é o fio dental. Ele consegue tirar a placa bacteriana, o restinho de toda a alimentação. Tem alguma recomendação a respeito do tipo de fio dental que deve ser usado, ou assim como a pasta e a escova? Então, o fio dental, o que acontece? Às vezes, assim, é difícil você incentivar a criança a pegar o fio e ir lá, ficar parada. Então, assim, existem uns fios para criança que ele já vem montadinho. Eu não sei se vocês já viram. Legal. Ele vem montadinho, assim, só que é descartável, né? Você usa. Então, a criança coloca ele e vai já limpando. Eu sei e aí como tem colorido, tem de sabor, sabe? Você já viu desse, Cris? Não. Você já viu? Ele parece tipo, sabe um instrumento, uma harpa? Aham. É tipo isso. Ele isso. tem um arcozinho e o fio dental aqui. Então você pega pelo arco de plástico e encaixa no meio do dente, puxa, encaixa, puxa. Isso para você estimular, incentivar a criança a usar o fio é legal. Quem tem sabor, tem, sabe? Aí, Ele facilita que personagens. não tem aquele, acho que fala sobre a criança não tem desenvolvida Sim, a coordenação motora? não outra questão de coisinhas de detalhes. habilidade de você Sim. ter que Alguma coisa enrolar. Não, e fora que não deixa os dedos roxos, né? Porque fio dental você vai esticando assim pra poder passando. Até hoje meus dedos ficam roxos. Mas é? é legal isso. Mas assim, a partir dos primeiros dentes, você já incentivar isso para poder tirar o... Tá aí, gente, dica que não falta hoje foi só Sensacional. truque de mestre aqui da doutora Karen. Ela aturou essa piada sem graça, no carinho, Terrível, tá dando um meu show Deus. Ela nem aqui. saiu correndo. Eu me senti bem porque é terapêutico, né? Mas vamos lá agora para você na tela aqui. A última participação, olha só, a Fê. Levamos o nosso filho desde os primeiros meses de vida. Hoje, ele ama a doutora e cuida bem dos seus dentinhos. Ai, que amor! Olha que legal! Olha ele, gente. eu chamava minha dentista de Tia Clara. Um beijo pra Tia Clara. Tia Clara cuidou de mim, dos meus irmãos. Foi ela quem detectou um aparelho que eu precisava cedo, que fez com que eu não precisasse pôr mais velha, né? Depois o aparelho em cima, enfim. Bons profissionais também contribuem muito nesse processo. Então, um beijo. Não só para a Karen que está aqui, mas para você que é dentista, profissional de saúde que está aí do outro lado e atende crianças. Vocês fazem muita diferença. Muito bem. E quem fez a diferença no nosso programa, a doutora Karen, que tem que voltar. Ela voltou em 2019, não vai ficar agora 3 anos de novo longe. Não, né? Doutora, Não, muito tempo. obrigado por vir e volte mais vezes aqui ao nosso Obrigada programa. a vocês. É uma delícia estar aqui. E pode contar comigo sempre que precisarem, eu estou aqui. Muito obrigada, Adorei. muito obrigada. Foi ótima a tarde hoje, mas a tarde não acabou, né, Cris? A gente tem uma vizinha que vai esticar aqui a conversa junto com você. Será que ela já está pronta para conversar com a gente? Vamos lá, então. E aí, Teru? Ontem eu cheguei correndo, né, Ana? Você estava esperta. Hoje eu tô por aqui, eu tô a posto. Sabe por quê? Porque hoje é dia de terça na cozinha e eu tô aqui com ela, ninguém menos do que Nilvânia Barbosa. Nil, você vai ensinar comidinhas cruas que vão muito além da salada e suco. Pois é, Teru, temos algumas novidades por aqui, né? O que você vai fazer pra gente hoje, Nilvânia? Olha, esse aqui a gente chama de uma torta na taça, né? Uma coisa diferente, um creme com castanha, com fruta. Aí, Cris, é pra te assanhar, hein, Cris? Nós temos aqui uma trufa de castanhas com tâmaras, um canapé de abobrinha com pesto de sementes de girassol e uma almôndega de couve-flor com molho. Olha isso, molho gente. É agridoce. Tudo cru, mas para deixar
qualquer pessoa comendo cozidos com água na boca. Então, quero convidar todo mundo para ficar junto com a gente para aprender. Ela é um poço de conhecimento, é nutricionista, chefe, tem experiência em restaurante, tem experiência na roça. Nilvânia vai estar com a gente nesse Terça na Cozinha todo especial. Quero ver todo mundo aqui, hein, Ana? Fantástico. E olha, eu que estou nesse processo aí de mudar a minha alimentação, já fiquei pensando, acho que eu vou começar por aquela trufinha ali, hein? Tá vendo? Ó, menina esperta. Sensacional. Muito obrigada, Teru. Ficou dado, mais do que dado, o recado para o pessoal não sair aqui da TV Novo Tempo e acompanhar o Vídeo de Saúde. Tô esperando todo mundo aqui. Obrigada, Ana. Olha, Cris, Muito fiquei com água na boca, hein? Tá aí, gente. É cru, é delicioso, é bonito. Tudo isso no Vídeo de Saúde, já depois do nosso programa. Continua aí, hein? E amanhã tem Cris, mais, às 2h30 da tarde, estamos de volta. E aí tem um tema com um nome meio diferente. TDPM. Se você não ouviu falar, talvez você conheça alguém que tenha, ou talvez até mesmo você tenha e não sabe. Chama transtorno disfórico pré-menstrual. É mais do que a TPM, é algo assim, tipo, muito além, né? A TPM já deixa a gente meio desregulada. A TDPM é o transtorno Esperei disfórico. a minha vida inteira para descobrir que isso tem um nome. Eu já sabia, se não tinha Tem, nome, eu tinha colocado outros tem. nomes. E assim, Mas não existe é um só nome irritabilidade, não é só a cólica, é tudo junto, é tudo piorado. Será que a alimentação influencia? Será que não? Amanhã a gente vai ter alguém aqui com gabarito para falar desse assunto. Sério? Com gabarito. Gente, amanhã, Ela não é só ginecologista, ela é médica integrativa, então ela entende o corpo por A minha vida amanhã inteiro. vai ser revelada, eu vou entender isso aí. Eu vou entender amanhã, que eu chamo lá em casa de temporal. Nós chamamos de, né, essa questão Ele vai aproveitar os Armagedon. últimos segundos para falar mal da Silvia. Eu não Armagedon. acredito numa história dessa, não. Minha gente, a gente se vê amanhã, né, Cristiano? Pois é, pode ser meu último programa também, né? Mas a gente não sabe até amanhã. Um beijo. Foi ótimo estar aqui com você Tchau, hoje. tchau. Tchau, tchau.